Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à terceira temporada do Gente Saúde. Vocês vão perceber que essa é uma temporada com alguns requintes especiais. O primeiro deles vai ser o foco em inteligência artificial, afinal estamos em 2026 e todo mundo só fala disso. O segundo é que pela primeira vez a gente está fazendo uma gravação externa aqui num cliente e num parceiro super importante da People. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas muito bem-vindas, espero que vai ser uma temporada de muita coisa boa. Eu sou a Manuela Mitchell, host de novo dessa temporada. Queria dar muito boas-vindas ao meu convidado, Daniel Campos, que é CHRO da Sem Parar, mas não é só isso. Exato. É também empreendedor, fundador da própria consultoria, É isso aí. coach mentor de carreira. Mas eu vou deixar você se apresentar, Dani. Tá bom. Conta um pouquinho qual a sua trajetória e como você foi parar no RH Tá bom. E tudo que você faz hoje pra gente. Tá bom, obrigado, Manu. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Deixa eu me apresentar. Sou Daniel, eu estava falando com a Manu um pouquinho aqui, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Valinhos. Comecei minha carreira muito cedo, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, e de uma família de classe média, mas que a gente precisava trabalhar desde muito cedo. Comecei a trabalhar aos 14, até meus 20 anos eu trabalhei em empresas, em manufatura, em empresas de uma função bastante operacional. Quando eu fui para a faculdade, foi que aí eu comecei a me encarreirar um pouquinho, fui fazer administração de empresas. Dizem que a gente faz esse curso quando a gente não sabe o que quer fazer da vida, né? Mas eu pensava em algum momento que ia trabalhar no escritório. Eu falava, vou fazer administração. Mas foi o que me abriu portas, assim. E aí a minha entrada no RH ela foi não por escolha naquele primeiro momento. Hoje é uma escolha estar em RH. Mas naquele momento não foi uma escolha. Foi porque eu participei de vários processos de estágio. Acho que eu participei de mais de 10 ou 12 processos de estágio. E engraçado, todas as áreas que eu fiz o processo, eu não passei. As duas posições que eu passei eram em RH. Então, de alguma forma, o RH estava me esperando ali, né? Então, já fazem 25 anos que essa história aconteceu. Então, já tenho uma trajetória em RH bastante consistente. Eu trabalhei 2 anos em bens de consumo, na Unilever. Depois eu trabalhei 9 anos no setor metalúrgico, numa indústria automobilística. Depois eu fui trabalhar em serviços, fiquei 12 anos em educação, e aí foi um outro mundo para mim, um mundo maravilhoso, inclusive, que é parte do que a gente está fazendo aqui, que é ajudar as pessoas, transmitir conhecimento, tentar ajudar de alguma forma. Legal. E educação é transformador. E depois eu fiz um tempo, quase que um sabático de 2 anos, mas eu não consegui parar, daí eu montei uma consultoria. Deixa eu trabalhar como consultor também. Deu certo, é uma consultoria pequena, focada mais em processos de coaching, mentoring, e também tem algumas atividades específicas em relação a people, pessoas. E agora, recentemente, há 2 anos e meio, me juntei também, agora eu estou como CHRO do Sem Parar, nesse período de quase 3 anos. Que legal. E me conta um pouquinho mais só de mentoring e coaching, assim, como isso surgiu na sua vida. Tá. Porque é quase uma vocação, né? Uma paixão. E eu acho que é legal também a gente... Eu fiz a minha formação em coaching há mais ou menos 15 anos atrás. Legal. Né? Era uma necessidade que eu via de alguma forma de tentar, né? A gente trabalha muito, especialmente em RH, com capacitação, desenvolvimento. E tem coisas que você vê e fala, poxa, eu acho que eu poderia ajudar com um pouquinho de orientação. E o processo de coach é isso, né? Uhum. É você ajudar as pessoas de uma forma orientativa a sair do estado atual para o estado desejado. E eu via isso, falei, eu acho que eu consigo ajudar de alguma forma, mas ainda era um pouco desse entendimento. Fiz a formação e passei muito tempo sem fazer processo, para falar a verdade. Uhum. E eu ainda fui muito mais buscar me robustecer na prática, no dia a dia, que eu acho que conta muito você falar com alguém dentro de uma metodologia, seja ela qual for. Legal. Mas que você tenha também um pouco de conhecimento de causa. Viver a realidade do que é, por exemplo, o mundo executivo, especialmente que eu faço os processos muito mais com executivos. Depois de quase 10 anos, né, isso faz em torno de 4 ou 5 anos, eu decidi começar a fazer efetivamente. Então é um pouco disso, assim, o quanto eu posso, de alguma forma, pelas minhas experiências e pelo método que eu aprendi, ajudar outras pessoas, especialmente a conseguir chegar a algum lugar que elas querem chegar. Eu não defino, né? A gente não define esse lugar. E o processo de mentoring é um pouco diferente do coaching, mas o mentoring tem muito mais relação com a prática vivenciada mesmo. E você consegue ajudar dando exemplos, fazendo algum tipo de colocação de experiências que você já viveu, e a pessoa consegue também ter um pouco de acompanhamento e ajuda. Então, são 2 coisas que eu escolhi, inclusive
que vão ser coisas que vão fazer parte da minha vida quando eu não estiver mais no mundo executivo. Legal. E a gente pode até falar sobre isso um dia, mas é importante para as carreiras, eu discuto isso muito nos meus fóruns quando eu vou falar, a gente normalmente sabe quando vai começar uma carreira, poucos têm o seu planejamento de quando quer parar. Né? E não dá para terceirizar, parar de trabalhar quando a empresa decidir que não quer mais que você esteja lá, ou que você se aposente e tenha uma aposentadoria. Né? O tempo de parar para mim era um tempo que eu decidi parar, então tem a ver com isso também, é uma discussão, mas o processo, fazer coaching, fazer mentoring, são coisas que me ajudam, me engrandecem e também eu acho que tem uma contribuição para outras pessoas. Que legal. E vamos entrar aqui no nosso primeiro bloco, Vamos. Que é um pouquinho de saúde, bem-estar, work-life balance. Quando a gente estava fazendo o nosso call de alinhamento prévio aqui, você falou, olha, eu gosto muito de falar sobre work-life balance. Essa, inclusive, é uma pauta quase que pessoal e profissional minha. E aí, pra gente começar, eu queria entender de onde isso veio e por que essa é uma questão tão importante para você. Tá bom. Olha só que interessante, né? Eu gosto de work-life balance porque hoje é uma base que eu utilizo assim, para poder sobreviver nesse mundo caótico. E aí, em 2003, 2004, olha só, faz muito tempo já, na empresa que eu trabalhava, essa agenda ela já existia. Que legal. Então, work-life balance é uma agenda que existe, tanto que o termo em inglês, lá fora, muito antes do que aqui no Brasil. E aí, por uma ocasião do destino, eu trabalhava nessa empresa do setor automobilístico e eu fui convidado para ser o head do processo que chamava DIW. D de Diversity, I de Inclusion e o W de Work-Life Balance. E isso há muito tempo atrás, imagina, a gente pensar isso mais ou menos uns 20 anos atrás, eu achei isso maravilhoso. E eu me conectei diretamente, assim, porque de fato, essa discussão de Work-Life Balance, bem-estar, saúde emocional, as questões que estão agora muito mais em alta de saúde mental, eu já discutia isso na empresa há 20 anos atrás. Que legal. E quando eu olho a minha carreira, o meu tempo, a minha vida, né, eu consigo enxergar assim, que onde eu consegui talvez superar um pouco mais os obstáculos, estava muito relacionado a como que eu estava organizando a minha vida total, geral, né, de forma holística. E é um tema que a gente pode falar muito sobre, pode ter controvérsias, eu acho, né, Manu? Mas a harmonia das coisas normalmente funciona melhor do que os extremos, né? Então, o conceito de sucesso para mim, aí falando um pouquinho pessoalmente, assim, profissional, então se eu sou uma pessoa que me sinto que eu alcancei o lugar que eu queria alcançar, mas eu não tenho uma harmonia ou o mesmo sucesso na minha família, nos meus relacionamentos, na minha vida social, nas minhas finanças, eu não sei se esse sucesso para mim seria um sucesso completo, né? Então é um pouco disso, assim. E existe isso hoje, né? É uma realidade. Então a gente tenta trazer um pouquinho dessa palavra minimamente para as pessoas começarem a se conectarem de que a harmonia ela é super importante além do sucesso só em um campo da sua vida, tá? Eu concordo, assim, absolutamente com tudo que você falou. Eu acho que os extremos, eles são muito mais fáceis as pessoas, né, às vezes se engajarem do tipo, tem que trabalhar muito ou tem que trabalhar nada, mas eu acho que o equilíbrio, ele é muito importante e ele é o fundamental pra gente conseguir chegar longe, né? Não necessariamente chegar rápido, assim, principalmente quando a gente pensa em carreira, que são horizontes de 30, 40 anos e cada vez mais, né? Porque no final do dia a gente tá vivendo mais, a gente tá trabalhando mais. Exato. Então, eu concordo super, assim. E aí eu queria conectar um pouco pensando no nosso público, que geralmente são profissionais de RH, como você tem trazido isso para dentro do Sem Parar, né? E aí com um contexto que eu acho que é um contexto que interessa muito o nosso público, com base em tudo que a gente conhece sobre eles, de uma empresa que cresce muito rápido, não só organicamente, mas através também de aquisições, o que adiciona complexidade nessa agenda. Como isso começou aqui e como isso está acontecendo? Tá bom. Manu, a gente começou e foi lá na minha chegada, como eu disse, eu cheguei finalzinho de 2023. Legal. Aí eu passei aqueles famosos 100 dias, né? Que é aquele tempo que você tem que usar para mais ouvir do que falar. Então eu ouvi muita gente. Eu ouvi mais ou menos uns 55 líderes da companhia. Legal. E eu ouvi muita gente. Eu peguei todos os materiais que a gente tinha de pesquisa de engajamento, bem-estar, para tentar gerar um pouco de diagnóstico.
E uma das coisas que eu encontrei é uma cultura muito forte, super estabelecida, de colaboração, de entrega, de resultados. Uma empresa que cresce em média 15% a 20% ao ano. É um número fantástico, maravilhoso. Mas eu não consegui enxergar nessas entrevistas que eu fiz de forma muito aberta e falada mesmo assim. Falas do tipo bem-estar, work-life balance, como que está a minha vida pessoal. Era muito focado em trabalho, né? E aí, o que foi a minha proposta? Quanto a gente, até onde nós chegamos e até onde nós queremos ir? É continuar crescendo. É continuar adquirindo novas companhias. É fazer um crescimento super, super arrojado. E será que se a gente vai conseguir ter sucesso se a gente continuar sem uma agenda forte de work-life balance? A gente nem olhava para a NR1, né? A atualização da NR1 ela é recente. A gente olhava, cara, o que a gente quer como empresa? A gente quer a preocupação com as pessoas, efetivamente, especialmente no work-life balance. Então, em janeiro de 24, depois desse tempo de 100 dias, foi quando eu consegui anunciar para a empresa toda a nossa estrutura, a estratégia de recursos humanos. E aí, dentre os 8 pilares, um dos 8, é o pilar de work-life balance. Eu digo assim, a gente levantou esse pilar. Ele não existia, a gente criou ele do zero. Legal. Então, 2024 foi um ano de falar sobre o work-life balance, introduzir o tema na companhia, criar esse senso de que a companhia já via isso como importante, mas ela não expressava isso de uma forma sistemática, de uma forma organizada. Legal. Então, 24 foi um ano de falar bastante sobre a importância, o que é, quais elementos que estão por trás disso. Em 25, uma afinidade de atividades e ações relacionadas, porque não dá para você falar sem sustentar com atividades. Então, só para dar como exemplo, a gente começou a fazer o famoso Olimparável, né? Que são as Olimpíadas, atividade física, e no Sem Parar a gente usa o termo que quem trabalha no Sem Parar é um imparável, né? Sem parar é um imparável. E aí a gente começou a rodar 2 vezes por ano as Olimpíadas e tem sido super, super sucesso. Inclusive a gente fez essa semana o lançamento da nova Olimparável. A People, nosso parceiro também nesse processo. Além de outras atividades que a gente faz ao longo do ano relacionado ao Work-Life Balance. Então, esse ano tem novidades por aí, a gente vai lançar mais coisas e o foco desse ano vai estar também relacionado à questão da saúde mental. Muito legal. Eu adorei a didática de conscientização e depois sustentação, né? Acho que é um jeito muito importante, talvez muito fácil as pessoas que nos ouvem pensarem sobre o tema. E aí tem uma última pergunta nesse tema que é: quando você olha para o mercado, e aí a gente falou, né? Não é uma coisa que até hoje, 20 anos depois que você começou a ouvir o tema, tá super assim, todas as empresas falam sobre equilíbrio, harmonia entre vida pessoal e vida profissional. Qual que você acha que é o principal erro que as empresas cometem quando começam a falar do tema? Como trazer o tema. Porque imagina assim, Manu, eu chegando na companhia, uma pessoa de fora, né, um outlier, estou chegando lá de fora, que é algo que eu já tenho bastante evoluído, que eu já estudei, que eu já tenho um nível de consciência bastante grande. Eu não posso esperar que a empresa tenha o mesmo nível de consciência do mesmo tema. Então, quando eu pedi a licença para levantar esse pilar, não foi uma licença para fazer uma revolução na companhia. Foi uma licença para começar a falar sobre. Foi uma licença para começar a mostrar que esse fator que já existia na companhia é relevante para a companhia. E a gente poder ir testando, checando para ver se isso teria ou não ressonância com a companhia. Porque pode ser que não teria. Legal. Então, e isso é um pouco que eu falo um pouquinho para os RHs. A gente tem que tomar um certo cuidado de não trazer as coisas como a solução ideal. Eu fui num evento de RH, e fui numa feira de RH e estão dizendo lá que tem que falar de work-life balance. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque não necessariamente o nível de consciência das pessoas a gente está no mesmo lugar. Então, para mim, um desafio é introduz o tema, começa a falar dele, começa a gerar consciência de que ele é importante. Mostre os dados, os números. Pesquisa recente da Gartner, ela saiu ainda acho, entre 25 e 26 esse ano. A pesquisa recente diz que quase 70% dos empregados hoje no mundo ainda estão struggling, né? Ainda não estão conseguindo se realizar e ter um bem-estar no trabalho. Só 20% dessa pesquisa, só 20% dos pesquisados estão engajados na empresa que eles estão. Então tem muita coisa acontecendo, tem muito dado para a gente mostrar, além de introduzir, é mostrar com dados que se a gente não fizer algo a respeito, essa sustentabilidade, esse crescimento da companhia, ele está comprometido. Sem dúvida. Não tem como.
né? Enfim, acho que é um pouco desse formato. Não existe a fórmula exata, né, Manu? Mas existe a fórmula que funcione para a empresa que você está trabalhando. Mas esse cuidado de vamos entrar devagar, vamos dar um passo primeiro, a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Nós estamos há 3 anos, a gente fez já duas revisitas no plano estratégico do RH. 24 implementamos, 25 uma revisita, 26 outra revisita. Nos 3 anos esse pilar ficou. Legal. E assim, acho que se eu puder contribuir com a discussão, engajamento do colaborador eu acho que é uma das variáveis mais subestimadas pelas empresas mesmo, estou falando aqui no lugar de CEO, Sim, né? sim. De impacto e performance e resultado. Porque no final do dia, pessoas que se importam trabalham de um jeito diferente, pensam em soluções diferentes. E eu acho que as pessoas olham muito pouco para isso. A gente tem colaboradores cada vez mais desengajados, não o contrário. E aí tem uma vertente de pessoas que eu ouço falando sobre isso, que elas falam, mas a geração nova que está chegando está cada vez mais desengajada e etc. E eu discordo, assim, porque no final do dia, eu acho que nós somos seres humanos. Nós somos seres de comunidade. Então, as comunidades há 100 anos atrás eram a minha família, o meu bairro, a minha cidade. Comunidades essas estão sendo dissolvidas. Então, assim, você pensa aqui em São Paulo, onde a gente está hoje. Quem que tem muito orgulho de falar, eu sou do bairro X? Ninguém fala isso. As pessoas não conhecem nem mais quem mora no prédio. Então, assim, o que está sobrando meio que de comunidade de laço? Ou que poderia sobrar? A empresa. No final do dia, eu poderia gostar muito de trabalhar ali, porque eu vou ali todos os dias, eu gasto um tempo bem desproporcional ali. E eu acho que as empresas perdem um pouco de uma oportunidade de engajarem os colaboradores genuinamente com o ambiente de trabalho, sabe? Esse engajamento, ele não vem só de botar as pessoas no escritório. Exato. A presencialidade não vai gerar o engajamento. Exato. Tem que ser muito intencional e tem que ser com aquilo que parece autêntico para aquela empresa. O que é diferente de empresa para empresa. Mas eu acho que aqui está uma grande oportunidade das empresas trabalharem e verem resultado a médio e longo prazo, de fato, diferente, né? É verdade. Olha só, né? A gente, só corroborando com a sua fala, né, Manu? A gente viveu um passado muito recente a crise, né, com a pandemia do Covid, né? E as empresas fizeram assim um turnaround absurdo, especialmente a principal medida tomada foi colocar as pessoas para trabalhar de forma remota. Né? A gente não podia parar, né? E aí foi um movimento geral, aí não foi um movimento pensado, foi um movimento... não tinha outra opção, né? Todo mundo para casa, né? E o que a gente vê hoje é um movimento absurdo de empresas retomando a sua presencialidade full, total, né? A minha escolha, e as estatísticas dizem isso, que a melhor escolha é o modelo híbrido. Concordo 100%. E aí entra nesse lugar. Os extremos, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então a gente vivenciou a pandemia, de fato ir para casa teve um efeito positivo inicialmente, mas depois a gente foi perceber que viver em comunidade e estar no escritório também tem o seu valor. Isso é muito bom. O cafezinho, a conversa, Sem resolver dúvida. problemas mais rápido, ter novas ideias, às vezes um encontro, um almoço, gera muita ideia, gera muita inovação, gera resultado. Sem dúvida. Agora, você sair desse lugar do espaço remoto e ir só por presencial também tem as suas nuances, assim. Mas o que eu olho, assim, do ponto de vista da expectativa dos colaboradores, dos empregados no geral, as estatísticas dizem que o meio do caminho é o melhor lugar, né? Então, a gente fomenta muito isso, especialmente aqui no Sem Parar. O modelo híbrido é o nosso modelo de trabalho. Engraçado, né? Se vocês olharem as novas publicações de empresas mais arrojadas e modernas, hoje ter um modelo de trabalho híbrido virou um diferencial. É uma coisa absurda, né? Sim. Ter o trabalho híbrido é diferencial, sendo que a gente já testou que é o melhor modelo. Então, é um pouco questionável isso, mas eu acredito que o modelo híbrido é o melhor modelo de trabalho. Eu também. Boa. Vamos entrar aqui no segundo bloco agora, que é até um pouco do spoiler que eu dei ali na introdução, de que essa temporada vai ser uma temporada que a gente vai falar muito de inteligência artificial. Você, até quando a gente estava fazendo também o nosso call aqui pré-episódio, falou que inclusive passou um tempo fora estudando os impactos de IA no RH. Então eu queria primeiro te convidar a falar um pouco de por que você buscou esse momento fora, o que você aprendeu, e depois a gente pode discutir uma das implicações práticas. Tá bom. Eu comecei a olhar para isso, não só no IA, mas olhar assim, de ter e de gerir uma área de pessoas com viés de negócio, com viés de tecnologia,
há mais ou menos 4 anos atrás. Legal. E a primeira imersão que eu fiz foi ir para o Vale do Silício e ficar lá um tempo, fazendo não só visitas aos locais, mas estudando, conversando com pessoas. Então eu fiz uma imersão no Vale do Silício. À época, o Vale do Silício ainda era, né, aquele lugar onde você buscava mais experimentar isso. Hoje tem China, tem outros países que estão muito à frente, mas Vale do Silício ainda é o berço, né, onde nascem as empresas de tecnologia, as big techs nasceram de lá. Então teve um ganho absurdo para mim. E ali a gente estudou durante um tempo, falando com pessoas de Stanford, falando com pessoas de MIT, gente que estava olhando para o futuro do trabalho já 4, 5 anos atrás. Era o metaverso que estava em alta naquela época, né? Então foi aí que eu começo a me conectar, a buscar alguma alternativa de não me especializar só em RH, mas me especializar em como gerir pessoas, mais com a tecnologia. Não dá para trabalhar de forma separada, né? E, então esse é o caminho. Então vem lá de trás, tá, Manu? E mais recentemente, agora com o advento do IA, eu comecei a ir buscar alternativas de locais, de espaços e de formação relacionadas a IA. E a última experiência que eu tive foi num congresso agora nos Estados Unidos, foi em Las Vegas, e onde a gente tinha lá mais ou menos 2.000 CHROs do mundo inteiro. Interessante, do RH brasileiro só tinham 10 pessoas. Caramba! A amostragem ainda é muito pequena, né? Enfim. E a gente pôde ali passar 2 dias e meio ouvindo os speakers falando de futuro, falando de IA, de impacto de IA na vida das pessoas, o que já está sendo feito lá fora, o que está sendo feito aqui. E a grande novidade que eu fui enxergando lá assim é que, primeiro, nós não estamos super atrás dos países desenvolvidos em relação ao IA dentro das empresas, especialmente na área de recursos humanos. Tá? Concordo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estamos todos aprendendo a lidar com o IA. Então, não tem uma solução hoje que possa falar assim, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. A gente está aprendendo. Então, acho que eu voltei de lá com essa visão. A gente tem que ter humildade para falar, eu não sei. Eu não sei, mas eu preciso saber. O que eu sei que eu preciso saber, mas ainda não sei tudo. Eu não sei nem metade, talvez, ou sei pouco ainda sobre IA. É o segundo ponto. E o terceiro, que foi um insight importante que eu saí de lá, a gente ainda não consegue colocar muito bem como falar de IA e a conexão, mas o IA e pessoas, o homem e máquina, uma coisa vai substituir a outra, o mundo vai ser dos robôs, né? E aí eu volto de lá, assim, a palavra que eu definiria o IA, especialmente para as relações de trabalho, para pessoas e para RH, é como coexistência. Não dá para falar de IA sem ter pessoas junto, não dá para falar de pessoas sem ter o IA, porque não tem mais volta, gente. O IA não vai voltar, a gente não vai voltar a falar assim, tira o IA, vamos viver sem ele agora. Não dá para viver assim. Eu experimentei lá, inclusive nessa viagem, andar no robotáxi, olhar um pouco para a tecnologia e vivenciar ela. Não dá para você sair e falar, não dá mais para viver isso. Então, empresas que não estão olhando para isso vão ficar para trás, né? Sem dúvida. E aí, olhando para o CPF, para as pessoas que não estão buscando se atualizar em relação ao IA, irão ficar para trás. Sem né? dúvida. A discussão lá, os empregos vão acabar? Não, os empregos vão se alterar. As funções estão mudando já há muito tempo. Então não é que vai deixar de ter empregos ou posições. É que novas posições estão surgindo, substituindo as posições anteriores. Né? Nesse exemplo, bem rapidamente, andando com um robotáxi, eu fiquei pensando ali no robotáxi, né? Não tem ali um piloto, um motorista. Então, se eu sou um motorista de aplicativo, eu estaria pensando, poxa, qual vai ser minha outra função quando eu não precisar mais de uma pessoa, de um humano operando um táxi? Mas algumas novas funções surgiram. Né? Por exemplo, quando você está ali andando naquele robotáxi, você tem um aplicativo, tem gente programando aquele aplicativo. Se você tem uma emergência, você tem que acionar uma central para poder falar, porque você vai estar no carro sem ninguém ali dentro. Esse carro tem que parar para fazer a manutenção, tem toda uma rede que tem que conectar para esse carro logisticamente, a manutenção dele. Enfim, uma infinidade de coisas. Então, acho que esse é um caminho importante de não dá para deixar o IA de lado, vamos trazer ele para o nosso lado, vamos coexistir, e acho que aí vai ficar tudo bem. Legal. Eu concordo 500%. Assim, eu acho que no final do dia, IA não vai substituir os humanos. IA vai substituir os humanos que não sabem usar ou que não estão tentando aprender sobre IA. Exato. Acho que essa é a maneira que uma coisa que eu acredito muito.
E eu concordo 100% também num outro ponto que você trouxe, que eu acho que é super importante, que tá todo mundo numa jornada ainda muito inicial e não tem uma receita de bolo. Exato. E vai ser diferente para cada estágio de empresa. Então, Exato. assim, uma empresa de 3 mil funcionários vai usar IA e vai aprender em IA numa velocidade diferente de uma empresa de 3. Sim. Uma empresa de 3 mil também tem coisas como reputação, marca, cliente, receita, que uma empresa de 3 não tem. Exato. Então, assim, acho que não tem uma coisa, né? É muito apelativo quando a gente vê aquelas matérias que a IA vai acabar com o seu trabalho, ou a IA vai acabar com as empresas. Mas no final do dia aquilo é clickbait, né? Eu não acho que é assim que vai se materializar na prática, e eu acho que a gente, como ser humano, tem uma capacidade de se reinventar muito fantástica. É verdade. Que vai ser muito importante aqui. E aí, talvez pra gente trazer um pouco de inspiração, né? Você foi pra Las Vegas, voltou, trouxe vários insights pro time. Como que vocês estão pensando aqui na Sem Parar, no time de RH, sobre esse uso de IA? Tá. Como que vocês estão caminhando, o que vocês aprenderam, o que você pode dividir com a gente? Perfeito. A gente iniciou essa jornada o ano passado. Né? Primeiro, eu vou separar em 2 blocos, tá, Manu? Primeiro é como a gente ajuda a companhia a se adaptar a esse momento, a fazer um upskilling, um reskilling em relação à IA. Então, a gente tem algumas frentes. Primeiro, o ano passado, a gente trabalhou muito forte na formação da alta liderança. Então, todos os líderes da companhia passaram por um processo de formação com parceiros que são super experts nisso, de mercado, para falar sobre, para se capacitarem em relação à IA. Depois a gente também teve uma jornada muito forte de formação e treinamento para toda a outra camada da empresa. De formação, entendimento, uso das metodologias, das plataformas, de IA também. Legal. E o terceiro a gente criou depois desse tempo, a gente criou uma governança de IA para definir quais são os nossos, enfim, a forma de operar IA dentro da empresa. Então, do ponto de vista de empresa, a gente está ajudando a essa jornada, essa nova cultura acontecer. Teve um elemento que a gente fez, foi um teste o ano passado, que esse ano a gente vai incorporar, é adicionar uma nova competência na avaliação de desempenho de todos os colaboradores de IA. Então a gente colocou ano passado. Todo mundo foi avaliado como uma competência de como está utilizando IA no seu dia a dia para gerar mais produtividade, eficiência, tirar um pouco da atividade transacional, mas a gente não pontuou. Então a nota final não teve interferência. Esse ano a gente vai conseguir fazer, mas a nota de competência de IA vai interferir no resultado final. Legal. Enfim, essa é a primeira parte. Dentro de RH, a gente olhou e já fez um mapeamento ano passado dos processos para entender onde a gente pode já começar a aplicar o IA. E a gente já está aplicando IA, não sem parar. A gente já tem, acho que uns 3 agentes já funcionando. Que legal. O primeiro foi o Meu RH, que é uma plataforma que a gente criou para tudo que é transacional, de perguntas de RH, está mais relacionado daquilo que tem a ver com a folha de pagamento, benefícios, que a gente tinha, em média, 1.200 e-mails para responder por mês. Caramba! E tinha ali operadores, pessoas respondendo e-mails de dúvidas, porque elas são dúvidas que vinham no e-mail, eu tenho que responder aquele mesmo e-mail para aquela pessoa. Quando a gente lançou o Meu RH, que usa já um agente de IA para poder operar, no primeiro lançamento, nos primeiros 40 dias, 30, 40 dias, 40% desses chamados, vamos chamar assim, foram resolvidos sem a atuação de um ser humano. Que legal. Respostas rápidas, diretas. Se o restante, 60%, que entraram com o chamado, entraram com uma pergunta, né? E o agente de IA identificasse que não dava para responder diretamente, o agente de IA, o que ele faz, ele já abre um chamado direto, gera um código e você consegue acompanhar a resposta num sistema. Não precisa mais dessa interação via e-mail. Ajuda a gente a saber exatamente quais são as principais dúvidas da companhia. Eu consigo hoje ter relatórios para saber, poxa, no mês passado a maior dúvida foi sobre plano de saúde. Então por que eu vou ficar respondendo individualmente? Talvez seja um problema maior e uma dúvida crônica na companhia, então vamos vir para esse lugar aqui explicar um pouco mais sobre o plano de saúde. Né? Faz com que o RH atue de uma forma mais estruturada, mais estratégica. Que legal. Esse foi o primeiro movimento. O segundo, que a gente já usou também o IA para fazer, foi uma análise de perfil de cargo. A gente tem uma dificuldade importante, que é a contratação de vendedores, especialmente os vendedores que trabalham nas praças de pedágio, que ficam nos nossos postos presenciais. E nós fizemos a seguinte análise. Eu tenho um turnover muito alto. Vamos entender de onde vem esse turnover.
É porque o perfil não está certo? É porque a região não está contratando? É porque a taxa de desemprego está muito baixa? E aí a gente pegou várias plataformas de IA, pegamos todos os dados dos vendedores atuais, mais de 1.200 vendedores, colocamos dentro de um IA para rodar com todas as nuances. Quem é esse vendedor? Qual é a sua idade média? Qual é a sua etnia? Qual é a sua formação? Qual é a estrutura familiar? Tudo que a gente tinha de dados que a gente podia utilizar dentro da companhia, evidentemente. A gente fez essa análise. Pegamos depois os resultados de entrega realmente de vendas, ou seja, quem são os vendedores que mais vendem, que mais entregam. Colocamos tudo lá dentro. Resultado, o perfil que a gente estava buscando não é o perfil dos vendedores que mais vendem. A gente estava mirando no mercado em buscar vendedores por ser uma posição de entrada mais jovens, quando os vendedores que mais ficam na companhia, menos geram turnover e mais entregam, são vendedores de 30 a 35 anos. E a gente buscava de 18 a 24. Essas pessoas também são pessoas que têm compromissos financeiros que um jovem não tem. Então, também tem uma correlação. Você ter um turnover alto ou baixo, a sua decisão de saída da empresa, para uma pessoa de 30 a 35, não é igual a uma pessoa de 18 anos. Com certeza. Ela é muito diferente. E especificamente em regiões litorâneas, Santa Catarina, algumas regiões, era mais difícil ainda. E lá isso tem uma interferência maior. 18 a 24 anos as pessoas acabam saindo às vezes para trabalhar num período de alta temporada. Que você consegue ter uma monetização importante, então deixa um trabalho fixo para ir para um trabalho interessante. Trabalho que não seja fixo, né? Enfim. E o terceiro que a gente está lançando agora é um novo agente de IA para o processo de Talent Acquisition. E aí a dúvida foi, onde a gente aplica esse agente de IA? A decisão nossa é trabalhar com a agente de IA nesse primeiro momento para as atividades transacionais. Essa é uma questão importante, né? Porque existe um pedaço do processo, nesse exemplo Talent Acquisition, que existe um valor da conversa, do café, da entrevista, do olho no olho. A gente está aqui conversando nesse momento e tem uma energia que a gente precisa ter também nesse processo. Então, a gente vai utilizar o agente de IA para ajudar o processo de Talent Acquisition no que é transacional. Exemplo, uma aplicação que é feita, o currículo é adicionado lá na nossa plataforma de vagas. Ele vai fazer uma triagem inicial automaticamente, o agente de IA vai ajudar a identificar perfil versus match na posição, ele vai já começar a olhar possibilidades de interações, ele vai ajudar, quando a gente definir que essa pessoa tem um perfil, a fazer um agendamento no Outlook, a já conectar as pessoas, a fazer uma pré-triagem. Ele consegue fazer isso, mas no momento da entrevista a gente continua fazendo da forma tradicional. Conversar com a pessoa, olho no olho, gestor conversando com a pessoa, a gente vai continuar fazendo. Então, isso é alguma das coisas que a gente está fazendo aqui. Que legal, muito inspirador, assim, Dani. Queria até falar mais sobre isso, mas eu queria também levar a gente para o último bloco para a gente depois ir para perguntas e respostas, que é uma coisa que eu acho que nós dois aqui conseguimos também fazer um bate-bola, que é carreira e marca pessoal no LinkedIn, né? Acho que tanto eu quanto você somos ativos no LinkedIn. Sim. Eu falo até pouco sobre isso, acho que é até legal a gente falar sobre isso juntos, que é por que você decidiu ir para o LinkedIn no primeiro momento e por que você vê isso como um ativo importante? Tá bom. Eu estou no LinkedIn há bastante tempo. Eu acho não, né? Os números dizem. O LinkedIn é a maior plataforma profissional, social que existe no mundo, né? Eles ultrapassaram 1 bilhão de usuários. O ano passado, hoje deve estar em 1,2 bilhões. E o Brasil deve estar entre os 5 maiores usuários do LinkedIn no mundo. Como sempre, brasileiro em rede social adora. Então, assim, mas lá atrás, Manu, eu percebi assim, que o LinkedIn, especialmente no Brasil, ele é subutilizado. É uma plataforma gratuita, você pode ter a opção do Premium, mas é gratuita, que você tem o espaço para deixar lá vivo o seu material profissional. Olha que maravilha. Né? Não tinha isso no passado. Muito antigamente, né? Eu aí entrego a minha idade, minha mãe falava assim, filho, você tem que ir nas firmas entregar currículo. Era assim que funcionava, você tinha que imprimir, bater de porta em porta, deixar na recepção, aquela coisa, deixar o currículo lá. Enfim, hoje você tem uma plataforma que você consegue divulgar gratuitamente o seu material profissional e as empresas têm acesso ao seu material e você eventualmente ou
de forma tranquila, conseguir um emprego super legal, um emprego dos sonhos, né? Então, esse é o primeiro ponto. O LinkedIn é uma plataforma super interessante. Concordo. Democrática, porque todo mundo pode ter acesso, e que faz realmente diferença na vida das pessoas. Mas a gente usa muito mal. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais no meu LinkedIn, olhar o perfil do LinkedIn, fazer uma análise sobre ele. Depois, há 4 anos atrás, eu me juntei ao LinkedIn como creator do LinkedIn. Eu fui convidado por eles, interessantemente, por estar muito ativo lá na rede. Tem uma equipe dentro do LinkedIn que ligam para as pessoas para falar, você quer ser criador do LinkedIn? E me ligaram, falaram, puxa, o seu material é legal, tem insights importantes, quer ser o criador? Eu falei, quero ser um creator então. Então me tornei creator do LinkedIn, isso ajudou ainda mais. E aí você começa a entender um pouco da dinâmica do LinkedIn. Então, estar no LinkedIn é estar muito vivo em relação ao seu ambiente profissional, e ali é o ambiente profissional. Mas existe uma possibilidade de você conseguir oferecer insights, novas ideias, ativar nas pessoas algumas mudanças, que é muito comum ali dentro, né? Mas existe um erro, mano, eu acho, do LinkedIn, assim, não do LinkedIn na plataforma, né? Mas como a gente utiliza o LinkedIn, que é a diferença entre o CPF e o CNPJ. Essa é uma diferença importante, porque imagine que você tem o seu perfil no Instagram ou qualquer outra rede social. Ali você é o seu CPF. Né? Claramente. No LinkedIn existe uma confusão das pessoas. Se você é lá um CPF ou um CNPJ. E aí a minha recomendação é, seja o seu CPF no LinkedIn. E explico por quê. É muito comum a associação, quase que com sobrenome, as pessoas falarem, você é o Daniel de onde? Eu sou o Daniel do Sem Parar. Daniel / Sem Parar. Eu sou o Daniel da Unilever. Eu sou o Daniel... A gente não é, a gente está. Né? Eu estou hoje como head de RH do Sem Parar, mas eu não sou Sem Parar. Eu estou em uma empresa que eu trabalho e vou trabalhar, e adoro trabalhar aqui. Mas existe uma separação. Então, no LinkedIn, eu faço muita mentoria de carreira também, e aí quando eu olho e analiso lá o LinkedIn das pessoas, é uma atividade, é uma sessão, é só analisar o perfil do LinkedIn. É muito comum você ver uma associação direta da pessoa com a marca, da empresa, e não da pessoa com a marca pessoal. Quem é essa pessoa? O que ela pensa? Qual o propósito de vida dela? Quais são, depois de 20, 25 anos trabalhando, quais são as convicções que ela própria criou sobre o mundo do trabalho? Então, esse é um lugar, a gente pode discutir um pouco mais aqui, legal, que é importante a gente olhar, mas o LinkedIn é uma plataforma... muito potente, muito potente. Eu concordo 100%. Assim, no final do dia, eu acho que tem uma coisa no LinkedIn no Brasil, que, por exemplo, o LinkedIn nos Estados Unidos, as pessoas usam muito para falar de experiência profissional, para recrutar, para serem recrutadas. E no Brasil, a gente tem um lugar também, além de tudo isso que a gente acabou de descrever, o feed, né? Então, assim, o que você escreve, ele tem um valor muito importante aqui, porque lá o Twitter, né, o atual X, ele tem esse valor também das pessoas falarem muito sobre trabalho. Aqui não tanto. Aqui o X ele tem outros lugares, outras conversas que acontecem ali, enquanto no LinkedIn as conversas de trabalho acontecem, né? Então é muito importante, eu acho, pensando da perspectiva de consumidor de conteúdo, você entender o que está acontecendo no ambiente profissional. Então é uma rede que te informa. E da perspectiva de criador de conteúdo, como você contribui para essas conversas que estão acontecendo. E aí, eu acho que você pode realmente ali ter um ambiente onde você vai virando referência, né? Exato. Eu acho que nem todo mundo precisa querer ser creator, igual eu e você. Perfeito. Acho que cada um tem que entender o que quer ser. Mas para quem quer ser creator, acho que tomar muito cuidado de... o que você contribui para essa conversa, né? Exato. Como os jovens conseguem dizer hoje, qual que é seu POV, né? Qual que é seu point of view disso? Porque no final do dia as pessoas querem pessoas com autenticidade e opinião. Então trazer uma coisa que é única a você e uma coisa onde você também não está o tempo inteiro em cima do muro em relação ao assunto, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia, principalmente no mundo de rede social, engaja muito pouco. Mas eu concordo que tem muito poder. Sim. E que as pessoas poderiam olhar mais para isso. E acho que eu também comecei há 4, 5 anos atrás como você. Acho que muita gente já começou desses últimos anos. Então também é um ambiente que está ficando cada vez mais cheio, né? É verdade. E aí como você se diferencia nesse ambiente que é cada vez mais cheio, né? O crowded do inglês, né? Tem várias reflexões, assim, mas é um lugar que eu ainda acho que para minha carreira
E não só tô falando aqui, né, na carreira de empreendedora, que tem muito... Eu tenho uma simbiose muito grande com a empresa que eu acabei cofundando, mas com a minha carreira também de Manuela. Porque existem coisas ali que eu não faço, por exemplo, em nome da People, pensando que a Manuela pode viver para além da People. É muito comum você ver empreendedores empreendendo múltiplas vezes, e é muito comum você ver empreendedores vendendo suas empresas. Isso pode acontecer comigo também, né? Então eu acho que até para mim a distinção de CPF e CNPJ é uma distinção muito relevante. Perfeito. E que eu tomo cuidado. Porque eu vejo gente, por exemplo, contratando, vou contratar uma agência de conteúdo. Cara, você delega o seu nome para alguém, eu não delego. Eu crio meu próprio conteúdo, não uso IA para criar meu conteúdo. Eu posso usar IA para pensar em que coisa eu quero falar ou brainstormar sobre conteúdos interessantes. Eu não uso IA para escrever meu conteúdo no LinkedIn, assim. Acho que tem algumas coisas para mim que são importantes. E aí cada um tem que encontrar o que é seu nesse lugar e também o que te diferencia, né? Sim. Eu acho que o risco, né, Manu, de ir para esse lugar, quando você fala, poxa, eu vou me empenhar, vou fazer bastante, vou escrever, eu vou colocar ali informações. Primeiro é você definir como você quer ser percebido. Isso. Então, assim, ali você está fazendo o seu personal brand, né, sua marca pessoal. Então, Exato. A primeira coisa é, antes de começar, defina por quais competências ou quais áreas eu quero ser conhecido por. Eu defini 5 áreas que eu quero ser conhecido por, porque são áreas que eu gosto de falar. Work-life balance é uma delas. E toda vez que eu vou publicar, eu tenho que pensar, o que eu vou publicar tem relação com essas 5 hashtags, com essas 5 áreas? Se não tiver, não faz sentido me posicionar, porque eu não sei falar sobre. Se alguém fizer uma pergunta em cima daquilo, eu não vou saber falar sobre. Né? E são temas que eu não quero falar, porque não sou expert nisso. Então, fazer as escolhas certas. O segundo... que é importante também, é a qualidade do que você vai escrever, evidentemente. E tem um tema, quando a gente começou e eu comecei a atuar mais próximo do LinkedIn, que a equipe de lá explicou pra gente de forma mais técnica, essa é uma dica, tá? Conteúdos no LinkedIn que fazem sentido, que o algoritmo gosta, que você tem bastante visualização, são conteúdos que eles chamam de acionáveis. São conteúdos que você colocar lá dentro vai de alguma forma gerar alguma ação na pessoa que está lendo ou ouvindo aquele conteúdo. Então tem que pensar um pouco sobre isso. Conteúdo que não vai mudar em nada não gera engajamento. Então precisa ser conteúdo que, quando eu leio um conteúdo seu, Manu, eu falo, poxa, deu uma dica aqui, uma dica prática, eu consigo fazer algo a respeito. A Manu contou uma história que ela vivenciou que dá para eu ativar uma mudança de comportamento às vezes, né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, que é super relevante também, é frequência, né? Porque o que demais também às vezes atrapalha, né? Começa todo dia a publicar, então tem que definir qual a frequência que você quer para você sustentar essa frequência também. Mas eu gosto, acho que você também, né? Eu acho que eu gosto da ideia de, poxa, se eu passei por uma situação, eu já vivi essa situação, que eu tive um aprendizado, compartilhar o aprendizado pode ajudar outras pessoas, ou a não caírem na mesma armadilha, né? Ou conseguir desenvolver alguma competência. Então, eu gosto bastante. Legal. Eu vou vir pro nosso bate-bola final. Meu Deus, esse aqui eu tô preocupado. Pelo tempo de episódio, mas a gente poderia falar horas disso. Foi super gostoso todos os papos que a gente bateu. A gente chama aqui, né, de bate-bola jogo rápido, em homenagem a Marília Gabriela no final do dia. Vou começar com uma que eu sempre faço para todo mundo, que é um livro, podcast ou conteúdo que você recomenda para líderes de RH. Tá. Não é um livro sobre RH. É sobre o propósito. Legal. São 2 livros. Um é O Velho e o Menino, que é um livro super bacana, que você começa a entrar um pouquinho sobre seu propósito de vida. E eu acho que a gente vive uma escassez de pessoas que sabem exatamente o que elas têm como propósito de vida. Que legal. E o segundo, o Ikigai. É outro livro técnico, agora falando um pouquinho sobre a cultura oriental, de como experimentar propósito de vida na prática. Né? Então, é um livro que traz um pouco dessa experiência de porque as pessoas vivem muito tempo, mas como elas vivem muito tempo, especialmente em regiões do Japão, com qualidade de vida, com saúde e felicidade. Que legal. São 2 livros que eu gosto bastante. Posso só contar uma curiosidade sobre Ikigai? Eu entrevistei uma CHRO na última temporada, que na empresa que ela trabalha, a primeira coisa que todo mundo faz no ano é preencher seu próprio Ikigai. Ai, maravilhoso. Muito interessante. Depois eu até te mando o conteúdo assim, porque é interessante. Eu faço exercício do Ikigai nas mentorias
quase todas, porque quando a gente fala de carreira e tudo mais, você vai para um caminho de sucesso, poder, né? Mas quando a gente vai para o Ikigai é sobre essência, né? Muito Por que legal. você faz isso? O que você quer contribuir para o mundo? É maravilhoso. Boa. Uma convicção sobre futuro de trabalho que pouca gente concorda com você. Tá? Eu vou falar que não é talvez só concordar, mas é achar que não é possível. Carreiras paralelas é o futuro. No Brasil ainda tem um certo até preconceito de pessoas que têm carreiras paralelas. Se eu estou na empresa, eu só posso ser aquilo, senão eu não estou me dedicando naquele momento totalmente para aquela empresa. E eu acredito necessariamente que o foco é no momento que você está. Se eu estou aqui hoje nesse podcast, eu tenho que estar focado nisso. Mas eu posso daqui a 2 horas estar fazendo uma outra atividade, né? Então, carreira paralela para mim é o futuro, já é o futuro em outros lugares. Talvez no Brasil ainda não é, né? Você ter várias... E carreira paralela não significa você ter 2 posições de trabalho, 3 posições. É você fazer mais de uma função paralelamente, de forma paralela, né? Então eu sou consultor, eu sou mentor, eu sou palestrante, eu sou CHRO de uma empresa e eu posso ser muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente precisa quebrar um pouco, inclusive no Brasil, essa visão de quem faz várias coisas, né? Tem o risco de não focar na empresa ou na atividade que está fazendo. Então carreiras paralelas para mim é o futuro e a gente vai ver cada vez mais isso. Concordo bastante também. E acho que sabe uma reflexão que eu tenho tido muito sobre a minha liderança na People? Eu, né, comecei a People, eu era mais jovem, eu tô há 7 anos fazendo isso. E aí eu tinha acho que várias inseguranças. E aí pra mim eu via muito esse lugar de... quando a pessoa não estava trabalhando, porque foi muito a escola que eu fui criada, a escola de mercado financeiro, longas horas trabalhadas, eu achava que a pessoa não estava se dedicando o suficiente. Então tinha uma cultura dentro de mim, que era uma cultura de valorizar em algum aspecto um pouco daquele FaceTime que o pessoal chama, que é ficar no trabalho muitas horas sem necessariamente estar contribuindo muito. É isso aí. Às vezes eu acho que hoje eu trabalho menos horas, mas trabalho com uma intensidade muito maior que eu já trabalhei. Mas, pra gente tentar desambiguar isso, ao invés de medir as pessoas por horas, é medir as pessoas um pouco por o que você espera delas. Para algumas áreas é muito óbvio, né? Tipo meta. Meta de vendas, bate ou não bate. Mas para algumas áreas, por exemplo, um CHRO. Qual que é a métrica que você vai cobrar a pessoa? É turnover? Talvez seja muito pouco, é um recorte muito específico. Mas talvez eu tivesse que trabalhar assim de cara, qual que é o meu imaginário, o que eu acredito que o Dani deveria fazer até o final do ano. E aí eu tentar criar isso e aí no final do dia cobrar as pessoas por isso. E não necessariamente por hora. Eu acho que desambigua muita coisa e deixa as pessoas terem outros lugares para elas contribuírem, que inclusive podem fazer o Dani ser mais engajado com o trabalho dele aqui, porque ele tem espaço para fazer outras coisas fora daqui que engajam ele. Então, eu acho que tem um outro conceito de trabalhar que está surgindo que eu acredito muito igual a você. E Manu, tem uma diferença entre multitasking e carreira paralela. Sim. Porque o multitasking não necessariamente é uma pessoa que consegue fazer bem tudo que ela está fazendo ao mesmo tempo. Sim. A carreira paralela significa, enquanto eu estou fazendo a minha função, no seu caso, de founder, de CEO de uma companhia, eu estou focado naquele momento ali. Quando eu vou para uma atividade, eu paro essa para fazer a outra, senão eu não consigo concatenar as coisas. Então, multitasking é muito mais difícil. Existem já teorias e estudos dizendo que ninguém consegue ser multitasking para fazer bem tudo ao mesmo tempo. Mas eu consigo fazer. Naquele momento que eu estou fazendo essa função, está focado nela. Daqui a 2 horas, um dia, eu estou fazendo uma outra função e está tudo bem. Boa. E aí, nossa última pergunta, né? Qual que é uma coisa que você desejaria ter aprendido mais cedo na sua carreira? Eu queria ter tido a oportunidade de exercitar meu propósito de vida muito antes do que eu exercitei. Eu fiz essa análise do meu propósito de vida, eu rodei, né, processei meu Ikigai aos 40 anos de idade. Foi quando eu saí de uma empresa depois de quase 12 anos, eu estava ali com 40 anos de idade e começa aquela crise, né, que não foi uma crise, acho que foi um momento realmente de você repensar um pouco. Vivi 40 anos, vou viver pela expectativa de vida talvez mais 40. O que eu quero dos próximos 40? Muito mais consciente, muito mais experimentado, com muito mais convicção das coisas. E eu fiz isso aos 40 anos de idade. Mas talvez se eu tivesse feito um exercício lá atrás, mais cedo, eu teria tomado outras decisões na minha vida. Eu acho que seria muito nesse caminho. Então, eu gostaria de ter tido o exercício do meu Ikigai, do meu propósito de vida, um pouco antes,
Não que eu não tenha assim, orgulho, né, da trajetória que eu tenho, mas talvez eu teria tomado outras decisões que me levariam para esse propósito muito antes. Legal. Dani, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelos seus aprendizados, por ter acho que de maneira tão genuína, assim. De fato, a gente conseguiu ver o Daniel CPF e o Daniel CNPJ aqui. Então, acho que teve momentos muito interessantes para outras pessoas que querem aprender com vivências que você teve aqui, mas também com quem você é. Então, eu agradeço demais pela contribuição do seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida. É verdade. E eu queria agradecer quem está nos ouvindo também. Muito obrigada. Pelo tempo de vocês, por ter vivido esse podcast. Comente, curta, compartilhe. Acho que o objetivo é que essas conversas cheguem mais pessoas. No final do dia a gente falou de muita coisa relevante aqui. Fiquem ligados, tem mais episódio vindo aí. Até a próxima.